Paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, amém. Estou aí, irmãos, estamos aí novamente para dar continuidade à leitura da palavra de Deus, amém. Estamos aí firmes e fortes no propósito, né, de ler a palavra diariamente, né. Estamos aí lendo um capítulo por vez agora, né. A meta é de 3 a 4 capítulos por dia, mas como sabemos que as coisas de Deus é de fé em fé, glória em glória, né? Pela fé, nós acreditamos que iremos conseguir chegar nessa meta, amém? Creio que muitos irmãos vão nos ajudar, amém? E nós vamos conseguir esta meta de ler a palavra de Deus em um ano, né? E continuaremos firmes, amém? E vamos lá para a introdução da palavra de Deus, amém? Que a gente sempre lê. Está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? Como nós sempre falamos, né? Não tem outra alternativa para um cristão se fortalecer espiritualmente. Não há outra alternativa, né? Em começar lendo a palavra de Deus. Em Efésios 6, versículo 10, o subtítulo diz assim: caminhando com a armadura, né? Deus ele não simplesmente nos deixou assim, leia a minha palavra e simplesmente leia ela, né? Ele nos deixou as armas, né? O que a gente deve fazer para a gente lutar contra as hostes do mundo espiritual, amém? Sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? E sim contra as potestades, né? Contra os demônios, né? E então ele diz assim, concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, né? A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, amém? E contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, amém? Por esse motivo, ele diz assim, então por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus. Ele não diz assim, vesti tal armadura de Deus, ele diz vesti toda a armadura, a fim de que possais resistir, ficar firme no dia mau, amém? Porque a gente sabe que nem todos os dias, né? A palavra de Deus diz que basta a cada dia o seu mal. Então nós viveremos dias maus, sim. E havendo batalhado até o final, né? Nesta guerra que a gente luta, né? Espírito contra carne, carne contra espírito, palavra de Deus contra as coisas do mundo, né? Dentro da nossa mente. Nós vamos batalhando até o final, resistindo, né? Se nós se vestir dessa armadura de Deus, nós permaneceremos inabaláveis, sem retroceder, né? Nós não vamos voltar para aquele caminho que nós estávamos antes, mas para isso nós precisamos de nos revestir das armaduras. E quais são estas armaduras? Estai, portanto, firmes, trazendo em volta na cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamáveis do maligno, né? A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, amém? Então, para nós vivermos o reino de Deus, nós temos que viver muitas vezes, todas as vezes, né? Pela fé. A fé é crer naquilo que não existe, né? Se você recebeu hoje um diagnóstico do médico dizendo que não tem uma saída, a palavra de Deus ela diz o que? Jesus Cristo levou sobre si todas as dores e enfermidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, amém? Nos trouxe a saúde. Então, nós temos que usar a fé, amém? Muitas vezes nós vamos dizer que não vai, nós vamos escutar, não, isso não vai dar certo para ti, mas a palavra de Deus diz o quê? Que nós somos mais do que vencedores, né? Muitas vezes vão dizer para você, seu casamento não está dando certo, desista, o melhor caminho não é esse. Jesus Cristo disse que o homem fez Adão e Eva e eles se tornam uma só carne, né? Como é que nós vamos arrancar um braço, né? Se nós somos uma só carne, eu e a minha esposa somos uma só, como é que nós vamos partir ao meio, né? Isso não é de Deus, amém?
Isso são tudo setas, ó, apagar todas as setas inflamáveis. Isso é tudo mentira de Satanás, né? Que ele diz que você vai ser miserável. Ah, você nasceu para viver na miséria, você não tem capacidade de nada. Isso é mentira do diabo. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. Você já entra numa batalha vencedor porque Cristo venceu por você. Amém? E ele diz aqui, ó, usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Já diz aqui, ó, a palavra de Deus. Tá aqui, ó, a palavra do Espírito tá aqui, ó. A palavra de Deus, lendo ela, né, buscando, né, meditando nela de dia e de noite, como diz a palavra de Deus. Amém? A gente vai conseguir vencer. E ele diz mais: orai no Espírito em todas as circunstâncias. O que é orar em Espírito, irmão? Orar em Espírito, muitas vezes nós vamos estar em algum lugar onde nós não podemos dizer assim em voz alta, né? Porque muitas vezes a gente pode levar as pessoas a duvidarem, ou quem está na volta que não crê, que não é cristã, que não, né, não tem esse entendimento espiritual. Amém? Para nós não causar também discussões, nós temos que orar em espírito, né? Orar na mente, repreender o mal, né? Em nome de Jesus sempre, né? Em todas as circunstâncias é no trabalho, é na rua, né? Jesus Cristo disse que nós temos que estar em constante oração, né? Nós temos que estar sempre vigiando para que nós não venhamos cair em tentação, né? Ele diz, orar em espírito em todas as circunstâncias com toda petição e humilde insistência. Humilde insistência é estar sempre insistindo, né? A palavra de Deus diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e recebereis. Amém? Humilde insistência, sempre humildemente. Tendo isso em mente. Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos renovar a nossa mente para as coisas de Deus, né? Tirar as coisas velhas, os hábitos velhos, e nos revestir das coisas novas, das coisas de Deus, né? Das boas novas, que é a palavra de Deus. Amém? E ele continua dizendo aqui: a fim de que destemidamente possa se revelar o mistério do Evangelho. Muitas vezes nós se perguntamos o porquê que a gente não entende a palavra de Deus, né? Porque tudo é um conjunto, irmão. Nós não podemos simplesmente pegar e ler a palavra de qualquer jeito, como se nós estivéssemos lendo um gibi, uma revista normal do mundo. Nós temos que fazer tudo isso aqui, nos revestir da armadura de Deus. Nós temos que orar, jejuar. Isso é um conjunto para que nós venhamos poder estar forte no dia mal, naquele dia que nós tiver que orar, expulsar o inimigo da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde. Se nós não estiver revestido, nós não vamos ter a força, porque a força não está em nós. A força está em Deus, a força ela é espiritual. Amém? A força vem de Deus. A gente sabe que a palavra de Deus diz que Jesus disse que sem mim, ele dizendo, né, sem mim nada podereis fazer. Amém? Nós contra Satanás, irmãos, nós no homem, no punho, no braço, na nossa pensamento, na nossa vontade, é 50 a 0, 100 a 0, 1000 a 0 para ele. Agora, se nós formos no poder de Deus, né, Jesus Cristo disse: em meu nome, é em nome de Jesus que a gente consegue, e para nós podermos estar fortes, nós temos que estar com a palavra, se revestindo da armadura. E ele continua dizendo aqui: pelo qual sou embaixador, presos em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, para me cumprir fazê-lo. Amém? Para nós podermos agir na palavra de Deus. Como eu sempre digo, Deus é maravilhoso, a palavra dele é maravilhosa, né? E cada dia que a gente se reveste dela, a gente fica cada vez mais forte. É fácil? Não, não é fácil, né? Para nós resistir? Não, não é fácil. Nós temos que nos, como eu posso dizer, negue-se a si mesmo, como diz a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito comprido. Vamos ler agora então Levítico, o capítulo 3. A gente já está no 7, mas a gente passou pelo 3, né? Então eu vou vamos seguir corretamente. As ofertas da paz e comunhão. Se seu sacrifício for um sacrifício de paz e comunhão, e se oferecer um animal grande, macho ou fêmea, será animal sem defeito que o homem oferecerá perante o Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. E os filhos e descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. O homem oferecerá uma parte desse sacrifício de comunhão como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins.
Os filhos de Arão queimarão tudo isso em cima de holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de perfume agradável ao Senhor. Se for animal pequeno do rebanho, que alguém oferecer como sacrifício de comunhão ao Senhor, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um carneiro, ele oferecerá perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os filhos e descendentes de Arão derramarão o sangue dos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, o homem trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre, que está perto do lombo e do lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, o sacerdote os queimará, o altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo, e se sua oferenda consistir em uma cabra, a oferecerá perante o Senhor. Porá a mão sobre sua cabeça e a imolará diante da tenda do encontro. E os filhos e os descendentes dos filhos de Arão derramarão sangue sobre o altar em redor. E isto é o que oferecerá em seguida como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras está ligada a elas, os 2 rins como a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. É, portanto, para todos os vossos descendentes uma lei perpétua, em qualquer lugar onde habitardes. Não comereis gordura nem sangue. Amém? Glória a Deus. Esse foi o capítulo 13, eu li meio rapidamente, né? Mas aqui a gente já pode perceber que Deus, ele sempre quando tinha que oferecer algum sacrifício a Deus, era sem defeito. Amém? E Deus, eu creio que ele procurou na terra, né? Existiu muitos homens, né? Que eram homens retos, eram homens íntegros, só que todo homem ele tem algum defeito. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Amém? A gente sabe que a nossa vida é de no máximo 80, 90, 120 anos que for, que eu creio que isso seja muito difícil hoje. Amém? Mas Deus nos deu a oportunidade de viver para sempre. A oportunidade. O horário da conversa. É o horário que nós conversamos com o cachorrinho, passa lá embaixo. Nós ficamos bravos. O cachorrinho passa sempre nessa mesma hora. Ela dói os ouvidos. Pensa como é que eu tô aqui, meus ouvidos tá tinindo. Deu? Deu, Preto? Passou? Passou? Isso, deu? Pronto, agora posso continuar? Deu? Eu vou continuar que daqui a pouco ele volta, amém? Glória a Deus. Então, Deus ele teve que mandar o seu Filho, porque Jesus ele veio à Terra, ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele não errou. Foi o único homem que passou por essa terra e não errou, né? Então ele conseguiu trazer de volta para Deus a criação dele, porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu tudo. Amém? Tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra, ele venceu. Então só existe um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Existem muitos caminhos no mundo que dizem que, né, que levam à salvação, mas não existe outro. O único caminho da salvação, né, daquilo que o homem sempre busca, a ter uma solução para a morte, né? Dizem que não existe a solução, amém? E Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele disse ainda: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, mesmo que você venha morrer, se você crê nele, amém? Se esforçar para seguir os mandamentos, lutar, crer nele, se batizar, amém? Morrer para este homem errado que a gente é, amém? Morrer para as coisas deste mundo, tu tem a oportunidade de viver para sempre.
Amém? Deus disse, a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? Muitas pessoas aí com toda a sabedoria e inteligência, né, morreram. Todos os sábios, eles morreram, né? E Deus, ele usa as coisas loucas. Não é louco você dizer que você vai viver eternamente. Não é louco você dizer que Deus, ele tem um modo de você viver para sempre. Isso é louco, né? Então Deus, ele usa as coisas loucas. E eu preferi ficar com a loucura, né? Muitos vão chamar nós, como nós temos aí, muitas vezes nos chamam de louco. Diz que nós estamos viajando na maionese, que isso não existe, amém? Ainda bem, graças a Jesus Cristo, que ele nos deu a oportunidade, como ele dá para todos, né? E que nós cremos. E creio que você também, que está aí do outro lado, também crê, amém? Então Deus, ele tem uma chance para ti. E a chance que você tem é de crer em Cristo, né? Lutar, usar as armas, a armadura, né? E lutar até o dia da sua morte, né? E se Cristo voltar e você não estiver morto, ele vai te levar junto com ele. Amém? Então fiquem na bênção, fiquem na paz, amém? Fiquem crendo, vamos ficar forte com Cristo. Sabemos que não é fácil, né? O caminho não é fácil, mas Jesus Cristo, ele disse que no mundo tereis aflições, mas ele disse para nós termos ânimo. O que é ter ânimo? É dar continuidade todos os dias, né? Porque ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Então vamos ficar firmes, vamos ler a palavra de Deus, vamos buscar aquilo que a gente tem para vencer em nome de Jesus, amém? Fiquem na bênção, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Aleluia, glória a Deus.